Estimular a participação dos jovens na vida política é fundamental para construir um país democrático e que se preocupa com os problemas da coletividade. Pensando na falta de interesse da população pelo assunto, a deputada Emília Pessoa é autora de um projeto de lei que institui o Programa de Formação e Participação Política da Juventude nas instâncias de poder. Isa, Samile e Ana Alice são jovens estudantes de Direito, mas já sabem desde cedo a importância da atuação na política e no processo democrático. Eu gosto sempre de avaliar se o candidato está bem preparado para assumir aquele cargo e não sou daquelas eleitoras que vota, pega um santinho ali no dia da eleição e vota. Eu busco sempre realmente estudar se ele tem a capacidade de assumir aquele cargo, se ele vai levar alguma evolução para a sociedade. Tendo em vista a baixa representatividade jovem no cenário político, por isso é muito importante esse estímulo, esse engajamento do jovem na vida política. A gente não deve analisar as propostas de quem está nos representando somente pensando na gente, mas na sociedade como um todo. Os jovens, eles têm um papel fundamental na sociedade. Então, estimular o jovem a participar da política é uma forma de revolução, de fazer com que o sistema se modernize e que a gente possa avançar cada vez mais. A Pesquisa Nacional sobre Democracia, divulgada pelo Instituto Cidades Sustentáveis, em parceria com Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica, mostra que 78% dos brasileiros, ou seja, de 8 em cada 10, não tem nenhuma vontade de participar da vida política das cidades. A juventude ela não enxerga a possibilidade política de acesso ao poder, entende, na verdade, a política como algo voltado somente ao voto, voltado somente à prática de assembleia, né? E não a política do dia a dia, as relações sociais do dia a dia, que também são políticas. Então, eu entendo que há um distanciamento desse acesso, a noção de que não é para eles, eles não têm essa capacidade de acesso, e também a nossa própria trajetória política, que dá a ideia de que não há mudança. A preocupação com o interesse das pessoas com a política motivou a deputada Emília Pessoa, do PSDB, a apresentar um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará que institui o Programa de Formação e Participação Política da Juventude nas instâncias de poder. A formação dos jovens para fazer parte desse processo das políticas, ele visa fortalecer a construção dessas políticas públicas. Um jovem que participa da política, ele consegue efetivamente trazer uma resposta muito importante para a sociedade. Aqueles que não demonstram ainda interesse, eles precisam ser despertados. Esta professora destaca que iniciativas que estimulem os jovens a terem senso crítico sobre a política o quanto antes são fundamentais para uma sociedade mais participativa. Para a gente mudar esse pensamento, criar um interesse, a gente precisa de tempo e reflexão. Né? O tempo no sentido de que a gente tem associado escola, o movimento da escola, da universidade, do poder político, tudo isso em relação a todo mundo trabalhar em conjunto para incentivar esse pensamento crítico, incentivar o interesse dos jovens e talvez com esse interesse que eles possam trazer posturas inovadoras para a política, novos ideais, participar, trazer ideias, né? Construir uma sociedade de forma mais preocupada com os programas sociais, com os interesses da coletividade, né?